Bom dia! Damos as boas-vindas a todos aqueles que acessaram este canal para estar conosco em mais um culto de adoração a Deus promovido pela Primeira Igreja Batista de Manaus. O nosso desejo é que este seja um domingo de bênçãos para cada membro e congregado da igreja e suas famílias, bem como também para cada irmão e amigo que escolheu estar conosco nesta manhã. Nós chamamos a atenção para que você também acompanhe a nossa programação semanal com atividades para as diversas faixas etárias e grupos de interesse. E durante esse período em que nós estamos isolados devido ao Covid-19, a igreja lançou o movimento 135. O movimento é muito simples. Para participar, você, como membro e congregado da igreja, deve telefonar para 3 outras pessoas e orar por 5 outras pessoas. Com isso, nós estaremos mantendo o nosso vínculo, estaremos apoiando uns aos outros e também mantendo a comunhão entre os membros da igreja. E, embora o nosso templo esteja fechado, as atividades da igreja continuam, todas as atividades semanais ainda em andamento. Por isso, nós contamos com a fidelidade de cada um dos irmãos, membros e congregados da igreja na entrega de seus dízimos e ofertas. Para isso, você deve realizar um depósito bancário em uma das contas da igreja, que está agora aparecendo aí no seu vídeo, e depois enviar um e-mail para este e-mail que também está aparecendo aí no seu vídeo, informando qual é a destinação do valor que você depositou. Assim nós estaremos contribuindo para que o reino de Deus continue avançando mesmo durante esse nosso período de isolamento. Durante os meses de junho e julho, nós estaremos também recebendo ofertas para missões estaduais. A evangelização do nosso estado precisa da nossa fidelidade. O tema deste ano é Celebrando a Glória do Reino de Cristo em nosso estado, no estado do Amazonas. E o alvo geral para todas as igrejas do estado é de R$240 mil. A nossa igreja tem uma participação substancial nesse valor. Nós precisamos investir para que o Evangelho de Jesus alcance cada recanto do nosso estado. Convidamos você agora também a participar desta obra maravilhosa de evangelização, doando para missões estaduais. Os campos brancos já estão. Vamos iniciar o nosso culto. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família e vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, 1.
Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, 8. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Veio abandonado, Jesus me socorreu e segredou na gente de agora em diante és meu. Também a voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Então agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu sinto a sua paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus ali virá buscar e então com ele morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai bondoso, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome. Louvamos o Senhor porque só o Senhor é Deus, único, digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Louvamos o Senhor na manhã deste dia e desde já pedimos que o Senhor aceite o culto que estamos prestando ao Senhor neste dia. Que o Senhor receba os louvores, a nossa adoração. Louvamos o Senhor pela Sua palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos exorta. Louvamos o Senhor pelo Teu Santo Espírito que habita conosco e nos conforta e nos consola diante das vicissitudes da vida. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, cada um de nós. O cuidado constante, o alimento, ó Deus, o sustento da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Aceita a gratidão no nosso coração, nosso louvor nesta manhã. É isso que nós oramos, gratos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Faremos a leitura do Salmo 85. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados, reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos, deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel, que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá da sua glória. O amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra, e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória,
a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Oremos. Querido Deus, nós somos teus servos e nos reunimos nesta manhã para te adorar, pois sabemos que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento de intercessão, nos lembramos dos nossos queridos irmãos que estão enlutados.
mais recentemente a família Orvati, mas também a família Salvador, a família Duarte, lá em Maceió. Sabemos o quão é difícil passar por este tempo de dor e separação. Por isso rogamos que o Senhor continue derramando sobre eles do teu consolo e do teu conforto. Lembramos também dos enfermos, alguns hospitalizados, a irmã Gina, irmão Adson, irmã Sara, a minha sogra Rosilda. Lembramos também do diácono Aderson, que logo passará por cirurgia, diaconisa Uda, diaconisa Margarete. São tantos irmãos que carecem da tua graça, que eles possam experimentar, Senhor, das tuas misericórdias e logo estejam totalmente curados. Te agradecemos pela total recuperação do pastor Francisco. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos também sabedoria à liderança da nossa igreja, para que eles possam decidir o melhor dia para o retorno aos cultos presenciais. Nós estamos com saudade da comunhão, mas precisamos ser prudentes nesta decisão. Não permita que a tomemos pela emoção, mas seja pela razão e pela direção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos para que continuemos usando da melhor maneira possível a tecnologia, para levarmos a Tua Palavra, o Teu Evangelho, as Tuas boas novas aos perdidos. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ele vai
Queremos meditar hoje a respeito do tema Como ser rico diante de Deus. No Velho e no Novo Testamento há ensinos preciosos sobre dinheiro, riquezas e como nós devemos usar estes valores para o cumprimento da vontade de Deus. Antes de a lei de Deus ser dada, os servos de Deus já entregavam seus bens para o Senhor como demonstração de gratidão pelas bênçãos de Deus e como gesto de confiança em suas maravilhosas promessas. Em Gênesis 14, Abraão, o pai da fé, ao saber que o seu sobrinho Ló havia sido atacado e agora estava preso nas mãos dos inimigos, resolveu lutar e libertar Ló, inclusive recuperando também os seus bens. Depois disso, encontrou-se com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoou, segundo Gênesis capítulo 14, verso 20, a parte B, o texto diz assim: e Abraão deu o dízimo de tudo. A sua motivação foi a gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Há evidências históricas de que a prática do dízimo, isto é, a entrega de 10% dos bens para Deus, era uma prática inclusive de alguns pagãos, como por exemplo entre os egípcios, os mesopotâmios e os gregos. Em Levítico capítulo 27, verso 30, nós lemos o seguinte: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos, isto é, separados para o Senhor. Jesus também ensinou constantemente sobre investimentos de bens e dinheiro para o cumprimento dos propósitos de Deus. Por exemplo, ele falou mais sobre posses materiais do que sobre alguns outros assuntos. Metade das parábolas tratam a respeito deste assunto. Também, 1 de cada 6 versos de cada um dos evangelhos sinóticos, isto é, os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, tem a ver com o uso adequado de riquezas. Uma boa ilustração disso está em Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos, especialmente o verso 27, onde está escrito: devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. O assunto aqui é investimento que possa fazer o dinheiro render mais. A prática de entrega de dízimos foi exigida para o povo de Deus no Velho Testamento, para finalidades muito específicas, como a manutenção do templo do Senhor, a manutenção dos ministérios no templo e também a ajuda aos necessitados. E ainda hoje, reconhecendo a importância da manutenção adequada dos serviços da igreja, a entrega de dízimos é voluntária. E esta oferta voluntária por meio dos dízimos permanece ainda um bom modelo para a manutenção da igreja e seus propósitos de servir aos necessitados em nome do Senhor Jesus Cristo e também para auxiliar na pregação do Evangelho no mundo todo. O professor João Falcão Sobrinho, que militou um bom tempo de sua vida no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, escreveu um livro muito precioso com o título A Teologia da Mordomia Cristã. E eu quero dar para os irmãos, apresentar para os irmãos algumas afirmações que ele fez, são muito preciosas, sobre esta matéria, que era um dos seus assuntos queridos. Em primeiro lugar, o dízimo, isto é, 10% da renda, entregue para a manutenção da igreja e os seus serviços, é um referencial simbólico
doado como contribuição voluntária, em reconhecimento de que Deus é o Criador, o dono dos céus e da terra. O dízimo, na sua entrega, é expressão de adoração e louvor a Deus, e também consagração e santificação do doador ao serviço do Senhor. O dízimo é demonstração da aceitação da soberania de Deus. O Salmo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. E ainda, o dízimo é um indicador da espiritualidade pessoal do crente e da igreja, e comumente a entrega voluntária de dízimos sempre seguiu os avivamentos espirituais na história da igreja. No Velho Testamento, a sonegação do dízimo era sempre apresentada pelos profetas como sinal de rebeldia do povo de Deus. O apóstolo Paulo, é verdade, não usou a palavra dízimo nas suas cartas, mas sendo judeu, inclusive fariseu de fariseu, foi ainda muito claro nas suas instruções para a igreja sobre a contribuição financeira dos crentes. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 16, versos 1 a 3, nós encontramos esta palavra: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Nós observamos neste pequeno trecho da primeira carta de Paulo aos de Corinto, no capítulo 16, que a instrução do apóstolo Paulo é que a entrega, a doação, devia ser uma doação sistemática, devia ser um privilégio geral. Todos eles deveriam separar algo que haviam proposto entregar para ajudar os irmãos em Jerusalém. A entrega devia ser proporcional à renda. E naturalmente que há um quarto ponto importante, que ele diz que a ação deve ser a ação da igreja. Neste caso, era a igreja de Corinto ajudando a igreja em Jerusalém, que passava por grandes necessidades. E ainda podemos dizer que, naturalmente, a aplicação destes valores recebidos dos irmãos devia ser aplicado segundo os interesses da igreja. Neste caso, eram os interesses em ajudar Jerusalém. Eles haviam ouvido que havia grandes dificuldades na igreja dos irmãos em Jerusalém. Participar financeiramente para sustentar os projetos e missão da igreja é um elevadíssimo privilégio. Não importa o nível social, econômico, intelectual do crente, desde que seja a expressão de adoração ao Senhor, e todos devem participar. No texto de Lucas, no capítulo 12, versos 13 a 21, nós temos uma parábola de Jesus Cristo importantíssima a respeito do assunto que é tema desta mensagem. É a parábola do rico insensato, que eu muitas vezes tenho chamado de o rico pobre. O texto diz: alguém dentre a multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou intermediário dentre vós? E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo:
O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Aqui, Jesus chama a atenção para o perigo da cobiça, que muitas vezes impede o ser humano de cumprir a vontade de Deus. Como eu disse, esta é a história que prefiro chamar a história de um rico pobre para com Deus. Jesus estava pregando e é interrompido por um que deseja que Jesus se torne o juiz entre ele e seu irmão no tocante a uma herança. Jesus nega esta possibilidade de ajudá-lo, dizendo: não sou juiz e intermediário entre vós. Jesus então apresentou ou começou a ensinar uma lição sobre o perigo da cobiça. Cobiça, devemos lembrar, é o desejo desordenado de adquirir riquezas, e frequentemente é também a cobiça associada à inveja, que é o desejo de ter o que é do outro. Ele, por cobiçar, inveja também o que é do outro e muitas vezes explora o outro para ganho pessoal. O problema deste homem da parábola não é que ele é rico, ou que é trabalhador, ou é grande administrador dos seus bens. O problema é que ele é obcecado e está claramente seduzido pelo aumento das suas riquezas. Ele é dominado pelo interesse de ter mais e mais. A Bíblia ensina que esse desejo tem consequências trágicas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versos 9 e 10, escreveu assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Este texto traz à minha mente muitas histórias dramáticas de pessoas que caíram na armadilha da cobiça. Alguns abandonaram a fé e juntamente abandonaram a igreja. Outros, além de abandonar a fé, abandonaram também suas famílias e cometeram pecados os mais vis, ainda no ambiente da igreja, e criando situações difíceis, mas de necessária administração. Estes que caem nesta armadilha geralmente expandem o seu empreendimento sem o devido discernimento, porque obcecados pela cobiça. Alguns destes se entregam a investimentos duvidosos, vindo a perder tudo. Muitos se tornam autoconfiantes, autossuficientes e se imaginam senhores absolutos de sua vida, descuidando-se da necessidade de se aprimorar no relacionamento com Deus. Quase todos ficam insatisfeitos com o que têm e desejam mais e mais riquezas,
e assim destroem suas vidas e muitas vezes a vida de suas famílias e de seus associados. No verso 19 da parábola que li para os irmãos, nós temos este texto muito especial, onde nós aprendemos que este homem, o rico pobre, ele diz a si mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te, alegra-te. Na verdade, nós observamos aqui que o problema dele é que ele se torna, além de egocêntrico, extremamente vaidoso. Ele perde a noção da realidade. Ele fala consigo mesmo e ele afirma como ele é sábio, como ele é inteligente, como ele é capaz de administrar. Ele fala: tu armazenaste, isto é, eu armazenei. Eu tenho agora muitos anos para gozar a minha vida. Ele está totalmente confiado no acúmulo de suas riquezas. Ele não lembrava ou nunca soube o provérbio que está em Provérbios 27 e 24, que diz: as riquezas não duram para sempre. Sobre riquezas, o apóstolo Paulo escreveu ainda para o seu filho na fé e no ministério, Timóteo, no capítulo 6 e verso 17, o seguinte: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Como o rico pobre estava enganado, e Deus, segundo o texto, o classificou de insensato. Nós às vezes devemos perguntar assim: por que Deus chamou aquele homem rico de insensato? Insensato porque não investiu conforme os interesses de Deus, cuidou apenas dos seus interesses, angariar riquezas. Ele também não levou em conta que a vida humana é limitada, como determinada por Deus. Para ele não haveria, como sabemos pela leitura da parábola, que não haveria mais tempo para comer, beber e se alegrar, porque a vida dele chegara ao fim. A ideia é de que até aqui praticamente ele não tinha vivido, porque toda a sua correria era em função do angariar riquezas. É como se ele agora estivesse dizendo: agora sim que eu angariei riquezas, eu vou viver. A verdade é que todos nós, indistintamente, devemos entender e devemos receber esta mensagem de que nós não vamos viver, nós estamos vivendo desde já. Por esta razão precisamos sim experimentar as alegrias que o Senhor tem para os seus filhos agora, porque este é o tempo para experimentarmos. E se Deus quiser, nos dias que virão, nos anos que virão, se isto estiver na vontade de Deus. A advertência, a lição do verso 31 deste texto é muito importante para nós. O verso 21 quero dizer: assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. O que Jesus quer dizer é que se a minha vida é centrada em angariar riquezas e para cuidar dos meus próprios interesses egocêntricos, eu sou pobre, não importa o quanto eu já ajuntei. A pergunta que devemos levantar e tornar esta pergunta muito prática e pessoal é: quanto tenho investido nos interesses de Deus para o cumprimento
da sua vontade. O conhecido pregador George Truett foi certa vez convidado para um banquete na casa de um homem muito rico. E depois da refeição, contam que o anfitrião levou o pregador George Truett a um lugar elevado da propriedade, onde a visão era absolutamente magnífica. Apontando o dedo para os poços de petróleo que estavam em operação, aquele homem rico disse orgulhoso: 25 anos atrás, pastor, eu não tinha nada. Agora, tudo isso é meu. Ele então olhou para o lado oposto, portanto, olhou para trás, apontou para os campos de cereais e disse: tudo isso é meu. Ainda mais, olhando para o lado direito, ele apontou para o gado que estava no campo e novamente, como que num transe, disse: tudo isto é meu. E apontando para a esquerda, para uma bela floresta, novamente disse: tudo é meu. Aqui, este homem rico fez uma pausa e parecia estar esperando uma congratulação por tanta capacidade de administrar e juntar riquezas. Mas o pregador George Truett pôs uma das mãos no ombro do homem e, apontando para o céu, perguntou: quanto o senhor tem naquela direção? O homem respondeu: nunca pensei nisso. Nós precisamos pensar no quanto temos investido na direção da vontade de Deus. Portanto, em conclusão, nós devemos avaliar como temos participado da obra do Senhor até aqui. Precisamos reconhecer que é absolutamente importante e necessário participar da obra de Deus com nossas vidas e com a entrega de nossos bens, enquanto há tempo, enquanto há vida. Sim, Deus nos livre da cobiça, pois a vida dos homens, segundo Jesus, não consiste na grande quantidade das coisas que possui. Portanto, sejamos generosos na aplicação de nossos bens. Em 1 Timóteo, no capítulo 6 e verso 18, o apóstolo Paulo ainda escreveu: praticando o bem, enriquecendo em boas obras, sendo solidários e generosos, com isso acumulando um bom tesouro para nós mesmos, um bom fundamento para o futuro, alcançando a vida de qualidade. Oremos para que Deus nos torne ricos para com Ele, que tenhamos sabedoria para investir os nossos bens como Deus deseja, como Deus merece. Oremos. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque nestes tempos de pandemia, quando nós praticamos a entrega generosa de nossas ajudas para pessoas necessitadas, e muitos de nós também fazendo isto por intermédio da igreja, nós pedimos que Tu nos tornes cada vez mais sensíveis para a necessidade de usar tudo que somos e tudo que temos para o louvor da Tua glória. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelos irmãos que já são fiéis, já descobriram a graça de dar. Sabemos que alguns foram tocados pela necessidade de mais entrega ao Senhor por conta das motivações, devido aos relacionamentos com pessoas que agora estão tão necessitados, e eles, tocados pelo Teu Espírito, começaram a ajudá-los, e agora estão se desdobrando na entrega de seus bens para abençoar outros,
mas para abençoar também o ministério da tua igreja. Louvamos o teu nome por este tempo de oportunidades que vivemos. Pedimos as tuas bênçãos escolhidas sobre aqueles que ainda têm dificuldades em entregar seus bens para a obra do Senhor. Que eles sejam tocados tão somente pelo teu Espírito, para aprender e praticar a graça de dar. Nós aproveitamos o ensejo, Senhor, para orar por aqueles dos nossos queridos que recentemente perderam, entre aspas, seus entes queridos, porque eles partiram para a tua presença. Louvamos o teu nome por causa da certeza que temos de que os encontraremos outra vez, porque eles pertencem ao Senhor e nós já pertencemos ao Senhor. Dá-lhes o conforto e o consolo que precisam, porque nós oramos agradecidos, confiados exclusivamente nos méritos de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim para ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor para todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12.